Eu queria que vocês conhecessem um dos nossos apoiadores, a Antin Cloud, que está conosco mais uma vez nessa edição do EvoluTI, o André Adriani, parceiraço. Eu acho que, o Marco me corrija, mas, em se falando em telefonia 3CX, o André é uma das maiores referências aqui no Brasil, e, quiçá, né, Dé? Expandindo horizontes, então seja muito bem-vindo. Agradecemos ao Antin, nossa parceira, toda a telefonia em nuvem dos meus negócios e dos negócios de grande parte dos nossos apoiadores está na mão dessa empresa e desse cara. Conta para a gente um pouquinho mais sobre a Antin, Dé. Seja muito bem-vindo e obrigada. Vamos colocar? Sim. Muda aqui ou eles mudam lá? Pode mudar aí, né? Fica à vontade. Está com o retorno aqui. Bom dia, tudo bem? Vamos falar um pouquinho, então, da Antin. A Antin é uma empresa especializada em serviço em nuvem, né? E viemos estudando várias ferramentas até chegar ao 3CX para colocar como serviço para vocês. Focamos hoje muito em integrar a telefonia 3CX com sistemas legados ou CRMs, com URAs avançadas. Já fizemos bastante projeto com isso, né? Mais para frente a gente vai mostrar um pouquinho dos sistemas que nós colocamos. Tem um painel de gestão bem avançado, né? Onde vocês conseguem acompanhar quantidade de chamada, fazer integração, intercalar numa ligação, ter vários relatórios avançados com isso. E ele tem o 3CX, ele já tem algumas integrações nativas, tá? Como integração com o Microsoft Teams, o WhatsApp, o Single Sign-On com o Microsoft e com o Google. Então, você utiliza um único login para todas as ferramentas. E falando um pouquinho mais das integrações que eles têm hoje, que o mercado procura, nós estamos falando na parte de fora são as integrações nativas, tá? Então, a integração que a ferramenta 3CX já possui, né? Então, você não tem nenhum custo adicional aí. E na parte interna são integrações que nós evoluímos, que não tem integração nativa. Então, o que seria mais essa integração? Recebi uma ligação, você tem a parte de identificação do usuário, né, identificação do cliente e a interação com o sistema. Um exemplo que nós fizemos agora com o Octadesk, né? O Octadesk, ele é eu recebo uma chamada, ele automaticamente abre um ticket dentro do Octadesk, ele coloca toda a interação da ligação, inclusive o link da ligação. Então, você consegue ter todo um controle de quantas chamadas o seu agente está fazendo, qual a qualidade da ligação. E, fora isso, também temos as integrações, que é o próprio desenvolvimento nosso, tá? O que nós colocamos? Um dashboard analítico mais avançado, que ele pode ser customizado com cada empresa. A pesquisa de satisfação, então, no final de cada ligação, automaticamente ele encaminha para ter a classificação, né, daquela ligação com o cliente. E o discador. Então, o discador você pode ter um discador preditivo, né, que é onde você consegue fazer importar um lead, uma carteira de cliente, e ele dispara automaticamente a chamada, que quando há uma ligação, pode trabalhar de duas formas, ou ir direto para um atendente ou para uma URA inteligente, né, que aí ele pergunta para confirmar uma consulta, automático, e tudo isso temos relatórios. Um pouquinho do fluxo, né, como que funciona, nós colocamos. Então, você recebeu uma chamada, pode ser um lead, vai para o 3CX, e é onde a gente faz toda a parte de inteligência
ali com a chamada e a customização com o sistema. Eu acredito que é isso, gente. Muito obrigado. Ele é breve. Aí. Deixa eu... Obrigada, Dé. Obrigado. Essas soluções de telefonia, né? Parece o André falando de integração, de flow, mas, basicamente, essas integrações elas permitem com que a gente aumente a produtividade do nosso time. Então, vou dar um exemplo na Whitec mesmo. Sim. Hoje, se alguém liga, a ligação ela abre direto um chamado no nosso sistema. Dá um exemplo bem real do nosso dia a dia para o pessoal entender. Então, hoje, a chamada entra, tá? Então, eu vou colocar a URA mais avançada que nós temos. Então, a chamada entra, aí ele pede para digitar o código do cliente ou o CPF. Aí ele valida, porque hoje nós temos atendimento 24/7, mas nem todos os clientes têm esse tipo de atendimento contratado. Então, ele faz essa validação. Se o atendimento for 24/7 for fora do horário, ele automaticamente transfere. Se ele não for, ele pede uma aprovação para o atendimento, que ele já aprova no sistema. Fora isso, durante o expediente, a chamada vai para o atendente. A hora que ele faz o atendimento, automaticamente já abre o ticket e já estoura um pop-up com aquele ticket que foi aberto, tá? O sistema que estamos utilizando é o GLPI, tá? Então é mais uma das integrações que não é customiza, não é padrão do 3CX, e com isso você tem todo o relatório, né? Você tem a satisfação do atendimento, você sabe quantos chamados aquele atendente fez, tanto na ferramenta quanto no GLPI. No GLPI a gente consegue também monitorar o atendimento em real time que aquele funcionário tá. Então, você consegue fazer tudo isso, inclusive com uma ligação telefônica. E essas ligações, dependendo da configuração, elas são gravadas, né? Então, acontece alguma coisa na Whitec ou em qualquer dos nossos clientes que precisa da gravação, a gente tem como um painel onde a gente ouve as gravações, né? Isso mesmo. A gravação, a chamada, todas têm uma gravação no PABX. E como a gente trabalha com serviço SaaS, a gente acaba utilizando o Microsoft Azure com storage de blob. Então, tudo fica com backup, tudo armazenado, e a gente caminha um link para dentro do chamado. Então, por mais que eu tenha o link da gravação dentro do chamado, só vai conseguir escutar aquela gravação quem tiver acesso com permissão do FTP ou da ferramenta 3CX. Quando o André fala de integração nativa com algum CRM, que é a ferramenta que vocês usam para controle e ali abertura de chamado, controle dos clientes, algumas são nativas, outras... Ai, Carol, mas hoje a gente usa na Whitec uma solução, na minha empresa, uma solução X. A OneTeamCloud está apta a estudar, a criar, a fazer essa integração. E parece que é tudo muito avançado, mas a gente tem licenciamentos a partir de 4 chamadas. Então, é para a empresa que está começando, já dá para começar com uma telefonia bacana. Não é só para grandes empresas. A OneTeamCloud atende qualquer segmento e qualquer tamanho de empresa? Isso. A ferramenta 3CX, hoje, ela tem desde 4 chamadas simultâneas até 1024 chamadas. A solução é a mesma. Então, com 4 chamadas simultâneas, vai ter os mesmos recursos para uma integração mais avançada com 1024. Pessoal, tem stand da OneTeamCloud aqui, eles trouxeram para vocês conhecerem melhor, eu acho que vale super a pena. Eu sou fã, a gente carrega os nossos ramais no próprio smartphone, então, se alguém me ligar do escritório agora, eu não estou lá, mas eu atendo como se lá eu estivesse, do meu telefone, e tem configuração nos computadores, enfim, é uma solução super ampla. Sim. Passem lá no stand que a gente demonstra um pouco melhor para vocês. Obrigada. Vocês vão gostar. Obrigado. Conheçam mais da OneTeam, obrigada pelo apoio.